Boa tarde. Vamos dar continuidade aqui no nosso evento do Vivendo. Agora a gente vai começar a rodada de conversa sobre sexualidade e endometriose. Esse que é um tema tão importante que, com certeza, ele é subtratado na maioria das pacientes. Então, a gente tem um time de peso aqui, né? Eu queria, antes de tudo, agradecer o Patrick por esse convite. É uma honra poder participar e estar ao lado de mulheres tão fantásticas e que fazem um trabalho tão incrível com as mulheres que têm dor crônica e também têm endometriose. Então, primeiro a doutora Flávia Fairbanks, que está lá nos Estados Unidos. A doutora Flávia é ginecologista, super especialista em endometriose e sexualidade, é uma das primeiras pessoas que realmente estudou e publicou sobre isso. A Marília, que é nossa fisioterapeuta, especialista em dor pélvica e endometriose. E a Michele, que é psicóloga aqui em São Paulo também, que trabalha bastante com terapia sexual e com portadoras de endometriose. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, obrigada. Agora a gente vai assistir um vídeo e logo a gente volta. Gente, além de lidar com a endometriose, com tudo a dor que a endometriose causa, com tudo isso, agora eu tô lidando também com vários problemas que a endometriose está me causando, incompreensão das pessoas, inclusive do meu marido, assim. As dores intensas, elas começaram a me atrapalhar cada vez mais, obviamente, porque é muito ruim viver com dor, né? Então eu não consigo mais fazer coisas que antes eu fazia, tipo coisas que me davam muito prazer, como viajar, sair com os meus amigos, assim. A endometriose está tendo um impacto cada vez mais importante na minha vida. E tudo, na verdade, piorou quando eu comecei a sentir dores nas relações sexuais. Porque no começo eu sentia dor, mas era só um desconforto. E era só em algumas posições. Então eu mudava de posição e resolvia e continuava, assim. E aí eu não falava nada pra não atrapalhar o momento, mudava, continuava, dava tudo certo. Só que agora tá muito intenso, então não tem mais o que fazer, eu tenho que interromper, porque eu não aguento de dor. E isso tem sido muito difícil. Muitos namorados e parceiros sexuais que eu tive, eu não entenderam, não conseguiram entender todas as vezes que eu tive que interromper isso, a relação por dor. E isso acabou levando um monte de términos de relacionamento que só hoje eu consigo entender, assim. Então, a endometriose realmente atrapalha muitas coisas das nossas vidas. Nesse tempo, eu já procurei um monte de médico, um monte. Alguns já chegaram até falar para eu relaxar, que isso era tensão, ou sugeriram que eu pudesse ser depressiva, que eu deveria procurar um psiquiatra, um terapeuta, sendo que eu faço terapia, nada contra terapia, mas assim, depois de todo esse tempo eu descobri que essas dores, elas são causadas pela endometriose, é uma doença o que eu tenho. E aí me parece que a única solução é a cirurgia. Muitos médicos têm dito que a única solução é isso, eu tenho que fazer a cirurgia. Alguns me encaminharam para fisioterapia pélvica, que eu nem sabia, não fazia ideia do que era fisioterapia pélvica. E agora eu tô assim, eu tô muito confusa, não sei muito bem o que fazer e eu só quero resolver esse problema para que eu consiga resolver o meu casamento, a minha vida, a minha história. É isso. Com certeza essa é a realidade, né? Eu acho que o caso foi bem ilustrativo e eu queria chamar a Flávia. Flávia, como você é ginecologista e muitas vezes você é a pessoa que inicialmente recebe a paciente, eu gostaria que você comentasse. Olha, inicialmente, muito obrigada pelo convite do Vivendo, em especial do Patrick, para participar mais uma vez com vocês, né, desse evento que está se tornando uma realidade e tão bem conceituado. E eu acho que a finalidade aqui, nessa mesa de discutir sexualidade, é abrir a possibilidade da paciente ter como pensar no assunto e entender, como foi dito agora no vídeo, que muitas das vezes as questões são sim relacionadas às doenças, principalmente nesse caso que a gente está discutindo, a endometriose, e outras tantas, existem outras questões associadas. Então, para a gente começar a comentar um pouquinho esse caso que foi apresentado, ela traz uma realidade que permeia inúmeras das nossas pacientes.
as dificuldades que vão se agravando do ponto de vista sexual e que, na grande maioria das vezes, são pouco ou muito mal compreendidas pelos respectivos parceiros, parceiras ou quaisquer parcerias que elas venham a ter. Porque, de fato, a disposição que essa paciente tem para atividade sexual vai diminuindo conforme vai se agravando a intensidade da sua dor, a extensão da sua doença, ou às vezes mesmo esse sofrimento crônico que é trazido com tudo isso. Então, o que eu acho em relação a esse caso? Que essa moça, na verdade, ela precisa de uma abordagem completa, que a gente já sabe por tudo que foi visto aqui no evento, que é sempre multiprofissional e multidisciplinar, onde vários aspectos da sua vida sexual vão ser avaliados, não se restringindo apenas à questão da endometriose, mas também não podendo negligenciar o componente da doença. Então, agora a gente vai abrir uma mesa bastante rica que vai discutir possibilidades terapêuticas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista medicamentoso, do ponto de vista cirúrgico e tudo que a gente pode oferecer para ela, inclusive nos aspectos fisioterapêuticos. Eu acho que vai ser uma discussão riquíssima. Eu, como cirurgiã, eu digo que é fundamental você fazer uma avaliação do assoalho pélvico da paciente, porque muitas vezes a endometriose realmente dói e, independente de haver indicação cirúrgica ou não, muitas vezes essa paciente fez e eu explico para ela de uma maneira bem leiga, eu falo, é quase como se fosse uma torcicolo, né? E que a gente pode até tirar o ponto de dor, né? O ponto físico da dor. Mas se a gente tem a contratura da musculatura do assoalho pélvico, não vai resolver. Então, essa paciente vai ser submetida a uma cirurgia, mas ela vai manter a dor na relação. E Marília, como que você recebe esses casos? Como que é isso na realidade da fisioterapia? Olá, gente. Obrigada por mais uma vez estar aqui nessa mesa. Então, primeiro, como eu até mostrei no vídeo na mesa passada, a gente faz essa avaliação. E aí, o objetivo é a gente identificar, a fisioterapia vai ajudar? Então, a fisioterapia vai fazer a avaliação da musculatura, tanto do assoalho pélvico, que é o músculo que segura o xixi, o cocô, e participa da relação sexual, e a gente vai apertar alguns pontinhos para a gente ver se aquele músculo está sendo causador da dor. E aí, o tratamento vai ser diminuir aquela tensão muscular, como você falou, do torcicolo. Se a gente está com uma dor, a gente não vai conseguir ficar bem e seguir o dia a dia, né? Então, a gente vai fazer massagem nessa musculatura. E muitas mulheres podem até achar estranho no começo. Como assim? Ela vai fazer massagem lá dentro? Mas isso, cada vez mais os pacientes ficam, a cada sessão, mais confortáveis e entendem que não precisa ser doloroso, né, o tratamento da fisioterapia pélvica. E a gente pode utilizar, como a gente já disse na mesa passada, o uso dos dilatadores, orientações de posições que a mulher pode ter para se sentir mais confortável na relação sexual. Então, tem várias coisas que a gente pode utilizar no tratamento para que a paciente volte a ter prazer na relação sexual e não simplesmente aguente, eu não tenho mais dor e está tudo bem. Não, volte a buscar o prazer também, né? Sim, porque o que acaba acontecendo é que a mulher que sente dor é muitas vezes aquela mulher que chega e fala, eu não gosto de sexo, né? Eu não gosto de ter relação. E isso acaba impactando não somente os relacionamentos, mas até mesmo a autoestima dessa paciente, não é, Michele? É isso mesmo, porque é importante a gente pensar que não é só sexo, mas é a sexualidade da mulher como um todo. Quando a gente não tá bem, quando a gente tá sentindo dor, a gente vai perdendo o prazer de fazer qualquer atividade diária nossa, né? Aquele dia que você fala, eu tô com muita dor de cabeça, eu quero ficar deitada, não quero fazer nada. A gente vive isso em algum grau. Então, essa mulher exposta a uma dor constante, ela pode sim ter um impacto na autoestima, no autocuidado, né? Que vai atrapalhar a atividade de vida diária e, consequentemente, atrapalhar o relacionamento. Sim, porque é um relacionamento que, antes de tudo, precisa ser um relacionamento com ela mesma. Exato. Né? E assim, a mulher... O triste é que quando a gente percebe que a mulher portadora de endometriose, ela tem um atraso diagnóstico médio de 8 anos, é uma mulher que passou exatamente o que a nossa paciente, né, do vídeo traz, que falaram que ela tem que ficar soltinha, que ela teve incompreensão dos parceiros. Então, é uma mulher que vai, assim, minando mecanismos dela mesmo, do ser feminino, né, do seu relacionamento com o seu próprio útero, com a sua própria sexualidade, e isso vai sendo impactado de uma maneira negativa. Exato, do ser feminino, mas também até da própria saúde mental, se a gente for pensar. Como o caso ilustrado, onde, não é nada, não tem nada aí, né, relaxa. Quantas pacientes já vieram, às vezes, né, passaram por algum
profissional que deu uma orientação inadequada, até de, toma uma tacinha de vinho, não é nada, não sei o quê, e a paciente fica ali se sentindo subjulgada, né? E até muitas vezes trazendo no meu consultório, é muito comum essa fala, gente, eu não vou colocar bem entre aspas aqui, eu não sou louca, tem alguma coisa acontecendo, tá incomodando. Então, essa não escuta, ela impacta muito. E esse desacreditar da mulher, isso é bem triste. A gente tem uma pergunta aqui que veio de Londres, a Fernanda mandou pra gente. E é um outro ponto da endometriose, que é uma dor não física, que é a dificuldade para engravidar. Há 10 anos fui diagnosticada com endometriose. Faz quase 5 anos que estou tentando engravidar, mas não tive sucesso. Mas o grande problema é que não tenho vontade e não consigo ter relação com meu marido porque dói demais. Realmente não sei como lidar com essa frustração. Flávia, como que você vê isso? Então, na verdade, grande parte das pacientes acabam tendo, logicamente, pela própria característica da doença, a infertilidade associada, principalmente na endometriose profunda, né, que a gente sabe que quase 50% das vezes existe essa correlação com algum grau de infertilidade, e isso vai impactando na frustração e aquele tripé, que é a dor, a infertilidade e a dor na relação sexual, só vai se agravando. O que a gente tem que pensar em primeiro momento? Qual é o caso exatamente dessa paciente? A Fernanda não falou exatamente para a gente o histórico dela, quantos anos ela tem e quais outros comemorativos de doença que ela pode estar apresentando, mas, e se já houve alguma cirurgia ou não, mas vamos pensar de uma maneira geral. Essa paciente vai precisar fazer uma abordagem da doença endometriose, vai precisar fazer uma abordagem do seu histórico de infertilidade e também dessa questão relacionada à sexualidade, das vivências da sexualidade, para ver até que ponto a gente pode avançar. De qualquer maneira, no primeiro momento, até para trazer um conforto para ela vai precisar ter bem claro que, na dependência da situação cronológica, em termos, principalmente em torno dos 35 anos de idade, com a reserva ovariana que ela vinha apresentando, a gente vai ter que ser mais ou menos invasivo do ponto de vista terapêutico. Então, 5 anos de infertilidade já é bastante tempo e exige uma conduta mais ativa. Então, eu imagino que esse caso da Fernanda vai precisar, sim, de algum grau de um tratamento de reprodução assistida, que vai ser diagnosticado adequadamente e visto com o médico que a está atendendo, mas as questões da sexualidade não vão melhorar se essa paciente só engravidar, porque ela já está tendo muita dor. Então, a gente vai precisar abrir o leque e começar no paralelo a abordar as questões do assoalho pélvico e, fundamentalmente, o que eu queria até comentar no que vocês estavam dizendo na mesa, não só vinculando ao caso da Fernanda. Muitas vezes, a gente tem as vivências da sexualidade nas questões com endometriose, criando uma expectativa muito grande em relação a um eventual tratamento cirúrgico. Então, a paciente deposita toda a sua expectativa que, a partir do momento em que ela conseguir a cirurgia que ela está realmente esperando ou aguardando de alguma maneira, que tudo vai se resolver, inclusive as questões sexuais. E, para nossa tristeza, muitas das coisas podem se resolver, mas as questões sexuais costumam ter algum grau de melhora, mas não 100%. Então, esse tratamento transdisciplinar durante todo esse processo, que começa no pré-operatório e vai até muito depois do pós-operatório, é de extrema relevância. E aí, voltando para esse caso da Fernanda, o que ela vai precisar? Abordar individualmente cada uma dessas questões. Então, a questão da infertilidade já está consagrada, existe um caso, porque estão 5 anos de tentativa sem sucesso. Isso vai ter que ser abordado com um médico especializado que vai verificar qual a melhor opção para aquele caso. Em relação à questão da endometriose, ela é a causa dessa infertilidade isoladamente ou ela está colaborando junto com outros fatores? E aí vai ser vista terapêutica. Mas para a questão da sexualidade em si, é muito importante que ela tenha em mente que outras pessoas que estejam nos escutando também absorvam esse conceito. Não depositar a expectativa para que, tudo que eu estava querendo era engravidar, aí de repente faz um tratamento de reprodução assistida, por exemplo, uma fertilização, consegue a gestação, não esquece, isso não resolveu o problema da sexualidade. E com a criança, depois o recém-nascido em casa e tudo, essas questões vão vir ainda mais sérias. Então, é mandatório que a questão da sexualidade, com o apoio psicoterápico, fisioterapêutico e a avaliação ginecológica associadas, já comecem nesse primeiro momento em paralelo com os outros tratamentos. Ter essa visão, né, global do planejamento do tratamento é fundamental.
Porque muitas vezes é exatamente isso que você falou, né, Flávia? Tem um profissional que é o cirurgião, aí é outro profissional que vai prescrever o tratamento. Então, ter uma imagem que centraliza o cuidado e que direciona, né? Eu lembro até quando eu fui sua aluna na pós-graduação de sexualidade, que uma das informações assim que eu trouxe para mim que foi muito bacana foi a importância de montar uma equipe. Eu lembro que vocês falavam, vocês vão precisar ter uma abordagem multidisciplinar. Então, tenha um psicólogo, um fisioterapeuta, um psiquiatra, um ginecologista, às vezes um urologista, enfim. A gente precisa de um arsenal, a gente precisa de uma equipe mesmo, porque cada paciente vai ter uma necessidade específica e é interessante que vocês, como pacientes, saibam isso, né? Que muitas vezes não vai existir uma resposta milagrosa e uma chave de liga e desliga da dor, por exemplo, ou das questões relacionadas à sexualidade. Então, é importante que você tenha esse apoio, com certeza, em profissionais que te ajudem, mas que muitas vezes vai ser necessária essa dedicação também da paciente, porque é uma dedicação, né? Você ter que ir em um médico, depois ir em um fisioterapeuta, depois ir ao psicólogo, depois ser submetido a um tratamento cirúrgico, depois tentar outra. Então, assim, realmente, se você busca uma resposta melhor ao tratamento, vai precisar também de uma dedicação em relação a isso. A pergunta agora, nossas perguntas são todas internacionais, né? Que maravilhoso. Agora a pergunta vem de Lisboa, da Lilo. Parabéns por mais este ano do evento. O ano passado assisti do Brasil e agora de Portugal. Queria dividir com vocês e ao mesmo tempo perguntar: como lidar com a ansiedade e o sofrimento da dor na relação sexual? Como superar esses obstáculos e conseguir me relacionar com meu marido? Michele. Vamos lá. É excelente a pergunta, que eu acho que é a grande dúvida, né, de todo mundo, porque a gente já falou aqui de quando tem uma dor, quando aquele quadro é persistente, ou seja, a gente está falando de mulheres que não tiveram uma primeira vivência em uma relação sexual, mas que isso está persistindo e aí se instala mesmo um quadro de ansiedade. Então, sempre quando a gente está frente a um quadro de ansiedade, a gente vai ter que pensar, meninas, em fazer o que na terapia a gente chama de dessensibilização sistemática. Então, o que é isso? É literalmente dar um passinho por vez. Então, tem que ter muito diálogo com a parceria, mas quando a gente vai pensar nesse momento de intimidade, de inter-relação, do sexo, vamos lembrar que sexo é muito mais do que só penetração. Então, o que eu sempre recomendo é busca uma interação com a parceria até o momento que você fica confortável. Então, se isso é trocar beijos, algumas carícias, mas porventura ainda ficar de roupa, até aquele momento está tudo bem para você, ok. Se você tentou ir um pouquinho além e se sentiu ansiosa, para. Você só pode ir até aquele momento. Então, é você pensar que você está se condicionando para uma corrida. Você precisa correr diversas vezes 3 quilômetros para entender que seu corpo está legal, e aí você tenta correr 5. Então, a ansiedade ela vai sempre ser um passo a passo. Uma outra coisa que ajuda muito é conversar com a parceria e a parceria entender que na hora que eu começar a sentir dor, eu vou sinalizar e a gente vai parar. Quando a gente tem a certeza de que não vou ultrapassar o meu limite, isso ajuda bastante também a conter a ansiedade. Muito legal, né? E é importante a gente entender que, bom, a ansiedade hoje é inúmeras Quem não pessoas, tem, quem né, não ansiedade tem um hoje em grau de dia, né? ansiedade. Depois da pandemia ou ainda em final de pandemia, todo mundo tá ansioso, né? Exatamente. E lembrar que as medicações que muitas vezes tratam a ansiedade vão modular negativamente a sexualidade natural, né, da mulher e do homem também. E também alguns tratamentos clínicos, né? Muitos hormônios que são utilizados para alívio dos sintomas da endometriose também vão prejudicar. Então, por isso que a gente precisa analisar de uma maneira global. Porque o trabalho que a terapeuta faz, né? A psicoterapia exerce, é muito diferente do que simplesmente usar uma medicação. Com certeza. A medicação, ela é importante em algum momento, né? Até uma medicação que vai ali interferir e ajudar a controlar o sintoma de ansiedade, ela vai ser fundamental. Mas até no que você estava falando, da equipe multi, muitas vezes a gente tem um pouco de vergonha de falar sobre a nossa sexualidade.
Então, eu fui num psiquiatra porque eu estou me sentindo ansiosa, ele me deu uma prescrição de medicação e eu acho que aquela medicação diminuiu minha libido, diminuiu meu desejo. Mas eu fico com vergonha de falar sobre isso, porque parece que é mais importante eu tratar a ansiedade do que a parte sexual. E não é, tudo é extremamente importante. Comunicar que a medicação trouxe algum impacto, ela vai ser necessária. A medicação ela vai ajudar a reduzir o sintoma, enquanto na psicoterapia a gente está desenvolvendo esses novos comportamentos de enfrentamento, de diálogo, de comunicação entre o casal. É fundamental a paciente sentir essa liberdade com os profissionais Com que certeza. acompanham. Porque a gente sabe que realmente existe um preconceito. É como se, mas você está sem dor, né? Você tem que estar feliz que você está sem dor. E a sua sexualidade é absolutamente secundária. E não é. Né? A sexualidade, ela é parte integrante da vida do ser humano e ela tem que ser levada a sério e valorizada como uma função vital, né? É isso, é a nossa energia vital. Então parece que, como a Marília falou assim, já não tá tendo dor, tudo bem não ter prazer, né? Então assim, eu já tratei sua dor, você ainda quer transar agora? Me poupe, né? Assim, tipo, de jeito nenhum, tem que transar sim e tem que ter prazer. E independente, né? Quando a gente tá falando aqui de sexualidade, é estar bem consigo mesma. Eu posso estar bem comigo para viver a minha sexualidade sozinha, se eu não tenho uma parceria. Mas a ideia é que é parte composição, né? Faz parte da nossa qualidade de vida também ter uma qualidade sexual. Não, exatamente. Maravilhoso. Vamos passar um pouco de umas dúvidas relacionadas à fisioterapia, e essa eu tenho certeza, essa é uma dúvida que sempre aparece, e eu acho que é uma dúvida muito comum mesmo. A Marília já deve saber até sobre o que é. Aqui, encontrei. Essa pergunta vem da Tânia, lá do Panamá. O que vocês acham do pompoarismo? Teria a mesma eficácia que a fisioterapia para melhorar a dor no ato sexual? Marília? Raquel já me conhece. Essa pergunta vem sempre. Bom, pompoarismo não é fisioterapia pélvica. E para quem tem dor, eu contraindico. Por quê? O pompoarismo nada mais é do que trabalhar muito a contração do assoalho pélvico, tá? Quando a gente tem dor, como a Raquel já disse, é um torcicolo. Se você está com torcicolo, você não vai para academia fazer musculação e carregar peso e tudo mais. Então, o pompoarismo seria essa musculação para o torcicolo. Qual o trabalho da fisioterapia? Tirar a dor. Eu vou diminuir tensão, eu vou diminuir espasmo muscular, dar a segurança para a paciente para que ela possa iniciar a vida sexual, voltar à vida sexual com mais prazer. O pompoarismo, ele hoje é muito vendido como uma promessa de trazer prazer para o casal e agradar o seu parceiro. Aqui, o que a gente quer trazer é qualidade de vida sexual para a mulher, tá? Independente de ter uma outra pessoa ou não. Então, o pompoarismo não é para você, o prazer sexual não é para você conquistar o seu parceiro, tá? E o pompoarismo, ele é o início lá da história, dos primórdios do trabalho de contração do assoalho pélvico. Aí depois, se você jogar no Google, vai vir os exercícios de Kegel. Eles também são muito divulgados para melhorar a qualidade de vida sexual. Só que hoje a fisioterapia pélvica está atualizada para fazer o tratamento de fortalecimento específico para você. Então, o fortalecimento ele vem como uma alta para o paciente que tem dor. Ele vem para paciente que tem incontinência urinária, que tem incontinência fecal. Ele vai ser utilizado depois que a gente tira o espasmo muscular. Ele não é o tratamento inicial de contrai e relaxa para você tirar a dor. Ele vai te piorar a sua situação pélvica, tá bom? Ótimo. Agora a gente tem uma pergunta, aproveitando esse gancho dessas outras técnicas que nós temos que são tidas como fisioterapia pélvica, a gente traz uma pergunta da Diva, da Índia. Ela mandou essa pergunta da Índia e é super contextualizada. Ela pergunta: mais um ano estou aqui com vocês acompanhando do outro lado do mundo. Queria saber no que vocês acham que o Tantra poderia nos ajudar nas mulheres com endometriose. Eu acho legal porque o tantrismo ele aborda toda essa parte, né? A Michelle pode comentar, a doutora Flávia pode comentar, você, por favor. Então, pode começar, Marília. Bom, o Tantra ele é uma filosofia de vida. No Ocidente trouxe muito essa venda do comércio para melhorar a energia sexual, mas ela é o passado da yoga. A yoga evoluiu através dela. Então, quando a gente pensa em yoga, também não é só exercício físico, as posturas, mas é um modo de viver, tá? Então, o Tantra ele foi vendido no Ocidente como melhoria da qualidade de vida sexual e que traz muito de uma forma bacana. Fala um pouco sobre o que a Michelle falou, que é a energia vital.
E só que também não é só a massagem tântrica, é a conexão com a sua parceria, é respiração, é a palavra de respeito. Tudo isso é uma ferramenta muito bacana, só que ela não pode ser só distorcida para a sexualidade, e sim como uma forma de viver, de respeito consigo mesmo, de respeito na parceria. Então, eu acho que é legal, vale a pena estudar, eu converso um pouco disso com as pacientes, oriento que pode ser legal aprender mais sobre, mas não que vai ser o milagre que vai salvar você e a sua relação. É isso, Marília. Eu acho que as pessoas, como você falou, distorceram um pouco, ou recortaram um pouco do que é o Tantra, né? E pensa assim, a gente vai fazer, né, Tantra para fazer sexo tântrico, a gente vai ficar horas transando. E não é sobre isso. Mas pensando em aspectos psíquicos, a filosofia do Tantra, ele ajuda muito, porque é muito estar no momento presente. Então, trazer o foco de atenção para o momento presente. E na terapia sexual, a gente fala muito disso, que é a atenção plena. No momento que eu vou ter uma interação, né, que seja comigo, que seja com uma outra pessoa, não adianta eu estar pensando no problema, não adianta eu estar pensando na dor, estar pensando em outras coisas. Eu tenho que estar ali conectado com o meu próprio corpo. E o Tantra vai explorando isso, né? Explorando como que a gente pode sentir, né? Como que a gente vai sentindo essas emoções, sentindo esses estímulos e perceber que o nosso corpo todo é responsivo, né? Mais uma vez, a gente não vai estar falando só de genital, mas a gente vai estar falando de respiração, de pensamento e de sensações. Então, é um complemento. Doutora Flávia, qual o seu comentário? Eu adorei a pergunta, porque eu acho que cada vez mais a gente chega a extrapolar os limites das nossas discussões. Então, hoje em dia, a gente está conseguindo ter uma visão muito mais ampla e incorporando também outras filosofias. A questão do Tantra, eu acho fundamental que a gente discuta, porque há quantos milhares de anos a gente já sabe que a civilização oriental nos traz lições incríveis, inclusive do ponto de vista da medicina sexual e de tudo que permeia as vivências sexuais. Então, desde a época de Kama Sutra e outros tantos exemplos que a gente tem muito que aprender com todas essas filosofias. Mas eu corroboro exatamente o que as meninas falaram, a Michele e a Marília, que a gente limitar ou recortar para o aspecto da sexualidade plena, mas de uma maneira muito direcionada, perde um pouco o foco de toda essa mudança de estilo que isso pode trazer para a vida da paciente. Eu, na verdade, não sou fanática por nenhum tipo de teoria ou nenhum tipo de vivência, mas eu acho que uma pessoa que se sente bem e que encontra em qualquer uma dessas filosofias um caminho para a melhora da autoestima, do bem-estar e das suas sensações físicas, ela precisa perseguir e buscar cada vez mais se aperfeiçoar neste caminho escolhido. Então, eu acho assim muito bacana a gente ter um espaço para discutir outras técnicas, outros conhecimentos, outras filosofias de vida e, inclusive, incorporar no mundo da sexualidade. Eu acho que a gente tem ainda que aprender bastante, mas eu tenho certeza de que elementos trazidos de todas essas outras culturas vão incrementar o nosso arsenal terapêutico para esses pacientes. A nossa próxima pergunta, ela tange também bastante, acho que todas nós teremos a mesma opinião. É uma pergunta que vem de Itatiba e a paciente, vou deixar o nome dessa vez, vou ocultar o nome. Não sei o que fazer. Meu marido é médico do meu... Desculpa. Meu médico é amigo do meu marido e eles falam que eu tenho que aguentar a dor no sexo. O que eu faço? Marília. Ai, meu Deus. Ai, divorcia e para de falar com esse amigo. O quanto essa nossa conversa ela é demonstrativa, explicativa, ninguém tem que aguentar nada. A gente não usa mais nem salto apertado, que a gente não pode passar mais por isso. Então, assim, o sexo é o momento, é o presente, é o prazer, é você, não é para agradar o outro, não é beber vinho, não é tomar remédio para dormir para seu marido fazer relação com você. Não. Você tem que falar mais sobre isso, e aí a terapia vai te ajudar como empeitar isso. É isso, é claramente uma situação abusiva ali, né? Tem uma situação de dor, tem uma situação de desconforto, uma mulher que comunica, que sofre e que tem uma dupla pressão, né? Não só do marido, mas do médico, que é amigo do marido, né? Então, enfim, é todo um cenário que, né, a gente até ri, assim, para tentar deixar mais leve, mas não é uma coisa pesada mesmo, né, e quase que uma situação de vivência de abuso, mas se você estiver tendo dificuldade, sim, a terapia sexual, ela também é proposta por casal, para às vezes abrir um diálogo,
O quanto a gente estava tendo uma conversa de bastidores, né? De uma sociedade que às vezes ainda vem com peso do machismo, de algumas coisas, de achar que a mulher tem que suportar algumas situações e não consegue enxergar o outro lado. Então, a terapia sexual voltada para o casal, ela pode tentar, né, abrir esse diálogo e entender uma forma que seja claramente prazerosa para ambos. E a consulta médica é um momento absolutamente de privacidade, que não Sigilo, tem que ser. Absoluto. Não tem que ser dividido, né? Então, muitas vezes, nós, né, eu, a Flávia, que somos ginecologistas e somos mulheres, a gente atende a mãe, a filha, a irmã, e são situações absolutamente sigilosas e que a gente não tem que trocar nenhuma informação. Ai, doutor, eu quero colocar o mesmo DIU da minha prima. Aí você fala, ótimo, então fala para mim o DIU que você quer colocar, porque a gente não pode dividir esse tipo de informação, especialmente coisas tão íntimas. Então, se você tem um adulto, então, né, assim, imagino que você seja adulta, porque você é casada, é adulta. Você é adulta, tá trazendo algo tão íntimo para o seu médico, ele não tem que dividir isso com o seu marido, nem como médico e nem como amigo do marido. Então, realmente, a gente tem que estabelecer alguns limites nessa prática. Né? A gente tem que construir o nosso... E é fundamental que você tenha esse espaço, porque é um espaço. E o sexo nada mais é do que troca. Então, com certeza, isso assim, configura uma relação... Uma situação de abuso, exatamente como você falou, Sim. Né, Michele? Porque como que você vai se sentir perante... Sentir dor, com certeza, isso você não tem que aceitar. E o momento da relação sexual, ele é um momento que exige, assim, né? Que deve ser focado todas as pessoas que estão envolvidas e não o prazer de um em detrimento do sofrimento do outro. Isso não faz o menor sentido, não é? Flávia, como que você recebe isso no consultório? Olha, na verdade, eu fico triste que a gente ainda tenha que ouvir relatos como esse, porque imagina o grau de sofrimento que uma pessoa dessas tem que ter, que justamente o que você acabou de falar, Raquel, ela não está conseguindo esse espaço no diálogo com o marido, que já aparentemente não aceitou, não tentou ajudar com relação à queixa, foi buscar e levou para uma consulta médica, não conseguiu o acolhimento necessário, ainda teve uma quebra de vínculo, de confiança, de essa informação absolutamente privilegiada que esse médico teve acesso, não poderia em absoluto ter sido compartilhada, eu endosso perfeitamente o que você falou. Infelizmente, isso não é raro acontecer, não essa troca de médico e marido, mas de qualquer maneira, essa falta de acolhimento. Então, que a pessoa fala, olha, eu já tentei várias vezes, eu já tentei buscar a via da conversa, não fui ouvida, tentei procurar outras coisas, tentei pedir para que meu marido ou minha parceira, ou seja lá quem fosse buscar ajuda e eu não consigo. E esse isolamento só perpetua o sofrimento vinculado com a doença. Então, num caso desses, que é infelizmente de grande angústia e sofrimento, eu acho que aí vai ter que ser uma reformulação geral. Primeiro, colocar exatamente, estabelecer quem é quem nessa história, quem é a paciente, quem é o médico e quem é o marido, desvincular todos esses vínculos que foram erroneamente criados aí nessa situação da queixa e, eventualmente, buscar, existe tratamento para essa queixa e essa paciente não precisa em absoluto se conformar e sentir dor, isso está mais do que claro, né, na magnitude de tudo que a gente conhece e esse evento está aqui, não é à toa. Então, a gente tem, sim, muitas armas para oferecer, quer seja do ponto de vista do acolhimento psicológico, todas as técnicas clínicas e cirúrgicas que eventualmente podem ser implementadas e todas as técnicas como a fisioterapia, a acupuntura e tudo que a gente pode. Então, primeira coisa, o primeiro conselho, né? Busque ajuda para sua dor. Não tenha relação enquanto você estiver tendo essa dor, porque sua vivência e sua função sexual vai só ser prejudicada. Cada vez vai ficar mais difícil restaurá-la depois. E claramente busque uma saída para essa comunicação completamente truncada que se estabeleceu aí nesse vínculo, nesse triângulo não adequado. Ótimo. Falando então sobre algumas possibilidades de tratamento, a gente tem duas dúvidas que são bem interessantes. A primeira é da Fernanda aqui de São Paulo. O cannabis medicinal pode ajudar na dor no sexo? Parece que existe um creme que pode passar para melhorar. Flávia, qual que é a sua experiência com isso?
Então, na verdade, eu acho que a gente entra numa situação que agora vem sendo muito discutida, cada vez mais o uso dos endocannabinoides tem sido implementado na prática médica, nas mais diversas possibilidades terapêuticas, e nas questões de disfunção de assoalho pélvico, dores pélvicas crônicas, e inclusive na endometriose, isso vem ganhando espaço, mas ainda no ponto de vista de pesquisa. Então, nós fomos convidados no Hospital das Clínicas, inclusive, para integrar um grupo de estudo que está sendo desenhado, na verdade, né, e está começando a ser estabelecido. A Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, tem também um grupo que já está bastante dedicado a isso, mas do ponto de vista geral, a gente ainda tem dificuldade, porque não está estabelecido a dose adequada e o tempo de tratamento em termos de segurança, de absorção e assim por diante. Então, não, colocando em termos práticos, isso é uma ciência que vem evoluindo, mas ainda não está acessível à prática geral para todas as pacientes e para todos os médicos. É uma opção? É, mas fica uma opção para casos mais refratários à dor e que tem que ser absolutamente particularizados. Se for o caso dessa paciente que já esgotou todas as possibilidades terapêuticas e nada resolveu o seu caso, eu sugiro que ela procure um desses grupos acadêmicos de instituições de pesquisa para se vincular a algum deles que pode trazer mais informações, inclusive para outras pacientes no futuro. Marília, você tem alguma experiência, já observou algum caso de pacientes que, nessa situação da refratariedade, porque exatamente, né, o canabidiol, ele acaba entrando nas diversas apresentações que ele tem como uma ferramenta depois que já tentamos inúmeras possibilidades. Você tem alguma vivência, alguma experiência com canabidiol de uso vaginal? Não, eu não tenho, mas o que eu já estudei um pouquinho sobre ele é que ele funciona como um aparato, porque quando eu fui pesquisar, eu queria mais uma ferramenta para diminuir dor. E você não pode, até o momento que eu sabia, você não pode usar dentro da mucosa, assim, do lado de fora. E aí eu lembro de uma paciente que ela recebeu a indicação e até chegar no Brasil, a fisioterapia tinha feito efeito. Então, essa é o meu ponto de vista até hoje, mas eu não tenho uma prática que eu realmente tenha visto pacientes utilizando e acompanhando o tratamento. O que acontece, na verdade, é isso, né? A primeira dificuldade que a gente tem ao acesso é uma medicação bem cara, que tem que ser importada sob demanda, então a gente não tem um estoque, digamos assim, no Brasil. Então, uma vez que é solicitado, essa medicação tem que vir, muitas vezes ela vem dos Estados Unidos. E é importante falar exatamente isso. Então, quer dizer que, na realidade, nesse caso que você acompanhou, não seria um refratário, não seria uma refratariedade, né? Seria uma primeira ferramenta. Então, na verdade, a gente tem que estar com tudo otimizado. E essa é uma grande chave, acho que no tratamento da endometriose, a gente estar com a dieta otimizada, com a fisioterapia otimizada, com o tratamento clínico, né? Com tudo otimizado, e aí a gente tem uma falha de resposta. Aí, realmente, o canabidiol pode entrar como uma opção, exatamente existe o creme vaginal de uso vulvar, e ele é utilizado sob demanda, então é para ser utilizado no momento do ato sexual, não é para ser utilizado literalmente como uma medicação de uso contínuo, para usar sob demanda, mas a gente tem que realmente estar com toda essa situação do tratamento otimizado. E o que é interessante foi o que você falou. O que é falha, né? Porque fez a terapia, muitas vezes você já deve ter ouvido histórias de terapeutas que falaram coisas absurdas. Como eu já ouvi, você deve ouvir assim, o ginecologista que fala para o marido. O que é uma fisioterapia adequada, né? Se a fisioterapeuta, no meu caso, na minha profissão, está falando para contrair, será que houve falha da fisioterapia, da psicoterapia para cada paciente? Ou faltou uma persistência, um olhar mais adequado? Então, pensar o que é uma falha de tratamento, né? Isso é um questionamento que, às vezes, em São Paulo, a gente tem uma grande proporção de terapeutas, né, de médicos para cada paciente, mas às vezes numa cidade do interior não vai ter tanto. Então, a falha no tratamento é um ponto muito a ser questionado, né? E é exatamente isso que você falou, né? Eu acho que ainda mais a fisioterapia pélvica, que é tão importante, e a gente tem tão poucos profissionais que estão realmente capacitados para oferecer esse tipo de tratamento. E é uma situação delicada quando a gente fala da fisioterapia pélvica, porque como é literalmente um relaxamento e uma manipulação da musculatura do assoalho pélvico, que é o chão da pelve,
né? É como se fosse um toque vaginal, como se fosse, não, é literalmente um toque vaginal com palpação da musculatura específica. Então, é uma realidade difícil de você ter acesso, por exemplo, no SUS e mesmo diretamente pelo convênio. Sim. Né? Assim, falando de termos bem práticos. Porque você tem que ter um momento individual com a fisioterapeuta ou fisioterapeuta. Né? Eu gostaria que você comentasse sobre isso. A gente tem muito uma visão que a fisioterapia ela é para a coluna, que ela é para o joelho, e aí é aquela sala cheia de macas. E aí, quando a pessoa recebe, primeiro que precisa ter um médico que acredite na fisioterapia, que isso é uma porcentagem muito pequena de médicos que sabem o que a fisioterapia existe, o que ela faz e que ela funciona. Então, você precisa ter um médico que acredite na fisioterapia. Ela vai ser individual, particular, numa sala fechada. Vai depender muito do convênio, quanto tempo vai durar, se vai ser meia hora, 1 hora. Isso não caracteriza uma piora do tratamento, às vezes pode ser um prolongamento maior de sessões, mas a fisioterapia ela é individual e existem ainda poucas formações e formações para qualquer profissão, né? Tem formações que não estão capacitando para tratar dor, e a dor é um estudo específico para isso, né? Ótimo. A nossa última pergunta, a gente vai responder uma última pergunta. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre libido, que eu acho que é uma coisa incrível, né? E que todas nós conseguimos dar com certeza vamos conseguir transmitir uma mensagem bacana sobre isso. E é um flagelo, né? Acho que toda mulher tem isso em algum momento afetado. Mas a nossa última pergunta é sobre Pilates. O Pilates ajuda na endometriose, Marília? Você pode responder essa. Depende da fase do tratamento. Por exemplo, como eu disse que a importância da avaliação é a gente ver se tem espasmo muscular em determinados músculos. Muscular em músculos. Então, se você tem espasmo muscular na sua musculatura do abdômen, você ativa muito esses músculos nos exercícios do Pilates. Então, por isso que é importante a fisioterapia pélvica. A fisioterapia, no geral, antes, para diminuir esse espasmo, diminuir a tensão. Então, vai ser individualizado a indicação do Pilates, dependendo da fase. Se é pré-operatório, se é pós-operatório, quanto tempo depois da cirurgia, se ela já está sem dor, se ela está apta a realizar esses fortalecimentos. O que muito médico indica, o que está muito dito em Instagram, e quase como um senso. Preciso fazer fisioterapia pélvica, mas acho que o Pilates dá. Eu tenho incontinência, o Pilates ajuda o assoalho pélvico, e cientificamente comprovado não fortalece. Então, o Pilates é uma modalidade de exercício físico e fisioterapia pélvica é outro trabalho. Ótimo. Bom, falando sobre libido, então, que a gente está caminhando aí para o fim da nossa conversa, que passou tão rápido, né? Eu queria, então, vamos começar a conversa do libido com a Flávia, porque eu acho que como a Flávia é ginecologista, ela recebe muito isso, né? Essa queixa, doutora, minha libido não tá legal, me ajuda. Exato, eu acho bacanérrimo a gente conversar a respeito, porque nem sempre vem tão direcionado assim, mas quando vem até já nos ajuda e nos norteia. Muitas vezes, a primeira coisa, o termo é ou libido, ou usam o desejo sexual, ou não tenho mais vontade, ou não ando mais tão assim fogosa, ou às vezes uma coisa até mais ampla. Não estou mais me reconhecendo porque alguma coisa aconteceu que apagou alguma coisa dentro de mim e assim por diante. Será que a endometriose pode ser causa de falta de desejo sexual? Eu vou acabar traduzindo mais para desejo sexual, que eu acho que vai ficar mais adequado com o que a gente está conversando, Raquel. E sim, a gente claramente sabe que qualquer doença que tenha qualquer componente físico, psicológico ou misto pode ser uma causa de diminuição de desejo sexual. Mas por quê? Diretamente? Às vezes, diretamente, sim, porque o desejo sexual é motivado ou ele é desencadeado no sistema nervoso central, principalmente pelas substâncias que aumentam a disposição da dopamina que a gente tem circulando no corpo. E a dopamina, ela é modulada por muitos hormônios sexuais, inclusive, dentre eles o estrogênio, a testosterona, outros neurotransmissores e assim por diante. E o que a endometriose tem a ver com isso? Às vezes, a gente dá medicamentos, como, por exemplo, às vezes uma própria pílula anticoncepcional de uso contínuo para tratar a doença, outras vezes medicações para controlar a dor, outras tantas vezes antidepressivos e ansiolíticos para ajudar a nossa paciente a lidar com as questões da doença, e essas substâncias podem negativamente diminuir esse equilíbrio, essa biodisponibilidade da dopamina, diminuindo diretamente o desejo sexual. Então, isso seria um mecanismo direto. Mas existe um outro mecanismo não menos importante, que é o mecanismo indireto, que é
A endometriose causa a dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia, em grande parte das suas formas de apresentação. Essa dor sucessiva nos episódios ou nas atividades sexuais faz com que a paciente comece a ter a memória de dor, que já foi super bem discutida, consequentemente ela fica menos apta ou menos afeita à atividade sexual, isso diminui, num segundo momento, os fenômenos de excitação, a lubrificação, a vasocongestão pélvica e tudo isso, as relações ficam ainda mais desconfortáveis e claramente, quando a gente tem toda aquela história de eu tenho uma atividade que me causa dor, me causa desconforto e cada vez está sendo pior, a minha tendência natural é fugir dessa atividade. Então, consequentemente, o terceiro passo é diminuir o desejo sexual e a vontade de ter qualquer tipo de atividade com cunho sexual. Então, a endometriose pode estar vinculada por esses dois mecanismos, sim, a diminuição de desejo sexual. E eu acho muito importante que as pacientes saibam disso e que se disponibilizem a chegar com essa queixa ativa. E falem para o seu ginecologista ou para quem está coordenando o seu tratamento da endometriose, olha, além de todas as questões vinculadas à doença, eu também percebi um prejuízo importante no meu desejo sexual, desde que aconteceu, por exemplo, o início de um determinado tratamento ou medicamento, ou eventualmente um caso de um tratamento cirúrgico, ou o que ela esteja fazendo para controlar a doença. É interessante quando a gente, acho que quando a paciente traz essa queixa da libido, principalmente para nós que somos ginecologistas, elas depositam a esperança em uma medicação, por exemplo, né? Como você falou, né, Flávia? Dopamina, estrogênio, a testosterona, né? Acho que todo mundo quer a gente está vivendo aí uma epidemia de uso inadequado e incorreto de hormônios com metabolização para hormônio masculino. E de repente, se você, por exemplo, então vamos fazer isso, vamos prescrever. Digamos que a gente fosse prescrever hormônio masculino para todo mundo. Se a gente não resolver a questão central, não adianta. E eu gostaria que a Michele complementasse isso, porque muitas vezes essa esperança na medicação vem sobre aquilo que a gente também estava falando sobre a ansiedade e o uso da medicação. Então, eu queria que você comentasse isso. Perfeito. É claro, né, que quando a gente tem um problema, o que você falou, a gente quer me dar um comprimidinho que resolve a situação e vamos seguir a vida. É um reflexo de uma ansiedade, a gente também querer resolver um problema de uma maneira rápida. Mas desejo, libido é algo muito mais amplo do que eu só tomar um pequeno comprimido. Eu acho que a Flávia ilustrou muito bem de quando tem, a gente já tinha falado isso anteriormente, uma condição de dor que vai fazendo com que eu me desengaje do prazer. Então, eu pensar em sexo, eu pensar numa interação sexual, eu tenho um pareamento, ou seja, quando eu penso naquilo, eu penso que eu sinto dor, eu vou ter menos desejo. Mas algo que também vale, eu acho que para todas vocês mulheres pensarem, era como vinha sendo a minha vida sexual e a minha sexualidade. É claro que quando se descobre uma endometriose, ou se desenvolve, ou passa a ter dor, eu vou falar assim, toda a minha falta de desejo é por causa disso. Tem um impacto, mas pode não só estar ali. É importante a gente pensar também que em relações de longo prazo, a gente falou tanto hoje de parcerias, a forma do desejo também muda. Na novidade do relacionamento é tudo muito fácil, né? E todo mundo fala assim, por que não volta a ser como no começo? Era tão fácil. Mas o que eu sempre brinco com as minhas pacientes é que no começo, talvez, todas nós mulheres, ou vocês mulheres que estão aqui ouvindo, pensavam mais em sexo, ainda que não percebessem. Quando a gente marca, né, um date, hoje em dia é aplicativo, eu não sou dessa geração, mas a galera hoje em dia é no aplicativo, né? Então, quando você começa a dar o like, querendo ou não, você tá dando like, você tá escolhendo, você tá trocando uma mensagem, você combinou de sair, você foi se arrumar, você tá pensando em sexo. Né? Você está pensando que no final pode rolar alguma coisa. Então, você se arrumou, você tomou banho, você escolheu uma lingerie, uma roupa. Indiretamente, você está pensando que pode acontecer alguma coisa. Gente, vocês estão trabalhando o desejo responsivo. Depois do relacionamento de longo prazo, a gente não faz mais isso. Né? Na pandemia, foi chinela havaiana, né? Camisola, pijamão. E aí, não tem libido que dê jeito, não tem como. Então, poder pensar, estar bem com você, se conectar com o corpo, essa interação com a parceria vai melhorar também o desejo. E claro, quanto mais a gente conseguir controlar a dor, ou como a gente falou, ainda na iminência do tratamento, ir para interações sexuais prazerosas,
porém talvez por um tempo não penetrativas, que vão fazer também com que a dor, né, não apareça ou seja muito menor, vai trazer essa vivência do prazer e isso vai ajudar a melhorar o desejo. Uma situação que a gente vê bastante é a transformação também do sexo reprodutivo, né? No casal que está tentando engravidar muitas vezes. Então, tem uma mudança em todo assim, literalmente aquele contexto do ato sexual que você está falando, né? Que realmente o sexo é muito mais do que penetração, mas de repente perde-se todo o encanto do contexto para se tornar absolutamente um sexo reprodutivo, porque é o dia, é a hora e tem que ser agora. E muitas vezes ou a mulher quer ter relação somente no período fértil, né? Isso. E o parceiro fica se sentindo usado, muitas vezes, né? Os maridos falam, mas parece que eu virei um banco de sêmen, não é? É isso mesmo, Raquel, o que você falou é super importante. Acho, o último congresso presencial que eu fui antes da pandemia, o último congresso europeu, tinha inclusive uma mesa que eles discutiam quando o sexo por prazer virou o sexo de hora marcada. E era esse impacto dos casais que estão tentando engravidar. Então, hoje em dia, tem as fitinhas, né, de ovulação. Então, eu tenho alguns casais que do tipo, deu sorriso, hoje é dia, pega a fitinha. Mas, assim, se não é a fitinha, não transa. Então, é claro, a fitinha, eu acho que ela é um auxílio, né? Eles precisam monitorar uma ovulação e etc. Mas tentar criar um contexto também, né? Não é para o sexo ele ser uma obrigatoriedade, mas ele ser um momento de entrosamento, né? De vivência, de contato, enfim. A gente está caminhando para os últimos minutinhos aqui da nossa conversa. Eu gostaria, então, que a Marília deixasse uma mensagem final para as nossas espectadoras. Primeiro, obrigada mais uma vez. Obrigada por passar a palavra. E obrigada, Patrick, pelo convite. Então, a mensagem que eu quero deixar é: não aceitem a insatisfação sexual. Busquem a melhoria do prazer, da qualidade de vida, que qualidade de vida é saúde, é você conseguir fazer tudo o que você quer e realizar todos os seus sonhos. Isso também é libido, isso também é autocuidado. Então, a fisioterapia pélvica está só andando de mãos dadas com qualquer que seja a paciente para a busca desse sonho. Ai, que lindo, né? Eu acho que a mulher realizada, ela tá bem com ela mesma, e aí tudo começa a fazer sentido. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente buscar profissionais que realmente enxerguem a gente como um ser humano. Doutora Flávia, sua mensagem final. Bom, eu queria novamente agradecer o convite, foi fantástico estar aqui com vocês. Esse evento está ficando cada vez mais bacana, então parabéns aos organizadores. E eu queria deixar, na verdade, a minha satisfação em perceber que cada vez mais a vivência e a atividade sexual das mulheres com endometriose vem ganhando importância, né? Esse tema que me apaixonou e que me fez estudar isso há tantos anos atrás, na verdade, vem ganhando corpo, vem trazendo cada vez mais gente interessada, e eu acho que as mulheres só se beneficiam com isso. Então, hoje em dia, faz parte, sim, do tratamento da endometriose, a gente também discutir os aspectos sexuais. Aquele conceito antigo de que acabou a dor ou não tem mais evidência de foco de doença num exame de imagem, por exemplo, ele já está sendo um conceito bastante defasado. Então, hoje em dia, o princípio básico que norteia um tratamento de uma mulher com endometriose é ela voltar a se sentir plena e voltar a se sentir bem. E, sem dúvida nenhuma, isso passa pela vida sexual. Então, parabéns, muito obrigada. Espero que cada vez a gente consiga crescer mais e trazer mais discussões nesse aspecto. Michele, sua mensagem. Bom, como todas, eu agradeço a oportunidade de estar mais um ano aqui no Vivendo. É um evento incrível e que, como a Flávia falou, eu fico muito feliz de ver mesas sobre sexualidade. Então, o quanto está tendo a importância da gente olhar também para a sexualidade. Não é só, eu resolvi ali a doença, eu resolvi o seu diagnóstico e está tudo certo. Então, também de nós, mulheres, estarmos olhando e dizendo, a gente quer ter prazer, a gente quer ter qualidade de vida sexual, e que todas nós possamos seguir vivendo atrás, né, de encontrar o nosso próprio prazer e ter uma boa qualidade com a nossa própria sexualidade. Então, muito obrigada, Patrick, todos os organizadores, Mariana, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Ano passado foi 100% online, nós éramos só
quadradinhos. Hoje tá só a Flávia tá online, ano passado éramos todas nós, então é muito bacana poder estar aqui e dividir esse espaço com você. A iniciativa é maravilhosa, o Vivendo é realmente uma iniciativa genuína de divulgação de informação de qualidade. Então, todos os profissionais envolvidos, os organizadores com certeza que foram os mentores, né? Mas todos os profissionais que se dedicaram a vir aqui e conversar para a gente conseguir trazer informação de qualidade para o maior número possível de mulheres. A nossa próxima mesa vai ser sobre mídias digitais e o impacto da importância, né, da mídia digital na melhora do acesso à informação de qualidade. Então, muito obrigada, esperamos que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, mandem lá no Instagram ou pelo site do Vivendo, que com certeza a gente vai abordar esses temas. Então, muito obrigada e fiquem ligados que a próxima mesa vai ser bem bacana.